Boa noite, meu querido público. Olha quem que nós temos aqui hoje, ó. Pinhão! Opa, temos um novo apresentador no canal do Proletariado Novo hoje. apresentador. Boa noite, meu querido público. Essa é a 42ª edição do canal do Proletariado. 4 anos e 3 meses de canal do Proletariado. Espero que vocês continuem nos apreciando, continuem compartilhando, comentando, curtindo o nosso programa e acompanhando os próximos, né? Antes de passar a palavra para o Hamilton, quero insistir com vocês, que são poetas, escritores, enfim, que vivem com a literatura e a poesia. O canal do Proletariado está aberto para colocar na sua plataforma vídeos poemas. Então, se vocês tiverem algum vídeo poema e quiserem compartilhar no canal do Proletariado, é só mandar uma mensagem para mim, que eu publico e depois divulgo aqui na plataforma. Muito obrigado. Hamilton, é com você. Inicialmente, agradeço a todos que estão nos ouvindo, ao César, aos nossos convidados. E eu queria, nesse início do programa, falar de um poeta que fez a passagem agora no dia 3 de setembro, né? Faz uma semana, exatamente uma semana. Ulisses Tavares. Ulisses Tavares é um poeta muito importante, um poeta brasileiro muito importante, e teve uma participação bastante grande nos anos 70, 80, criando editoras, como o caso das Edições Pindaíba, né? Tivemos até uma parceria junto com a Cooperativa de Escritores nesse momento. E, além de ter vários livros publicados, não só de poesia, Ulisses também era defensor dos animais, ele tinha um trabalho de defesa dos animais muito intenso. É interessante também chamar a atenção da generosidade do Ulisses. Ele, na década de 70, lançou um livro, Pega a Gente, 77, o primeiro livro, Pega a Gente, e tinha uma última parte do livro que se chamava Pega Carona, onde ele incluía um conjunto de outros poetas que não tinham ainda acesso à publicação. Então, a nossa lembrança aqui do Ulisses Tavares, fechando essa conversa com um poema muito forte dele, que é assim: alguma coisa acontece quando se fala em gente, quando se toca em gente, experimente. Alguma coisa acontece quando se toca em gente, experimente. Viva Ulisses Tavares. Viva Ulisses Tavares. Aliás, justiça seja feita, Hamilton. Poetariado é uma expressão que o Ulisses Tavares foi um dos primeiros a usar. Não foi o único, né? Porque eu pesquisei, sim, tem outros poetas antes dele que já tinham usado, mas ele foi, na verdade, aqui no Brasil, responsável por essa maravilhosa palavra que a gente se apropriou. Então, muito bem lembrado. A palavra do poetariado. Muito bem lembrado, a homenagem do nosso canal do Poetariado ao poetário, criador também do poetariado, Ulisses Tavares. Ulisses Tavares. Bom, hoje nós vamos conversar com Elcio Fonseca, né? O Elcio Fonseca, além de poeta, jornalista, editor, publicitário, autor de vários livros, Máximo de Mínimo, 7 suítes para despertar o milênio, Quarentenos, com um amigo dele, Abel Coelho, com quem ele fundou a Poesia Vivas Edições, e tem um livro interessantíssimo chamado Participo Presente, onde ele registra a experiência dos poetas pela democracia, coletivo do qual é fundador e curador. Então, vamos colocar no ar o Elcio Fonseca. Elcio Fonseca. Aí ia trocar o teu nome de novo. Tudo esse bem. grande amigo, poeta maravilhoso. Com o seu chapéu. Toda sua. Né? Boa noite, Elcio, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Você tem uma presença bastante intensa aí na literatura paulistana, né? Paulista, e por que não dizer brasileira, e tem também uma presença nos saraus, né? Muitos saraus aí de São Paulo, etc. E o Elcio é uma pessoa que se movimenta dentro dos livros, mas se movimenta dentro de projetos também, como o César falou, né? Mas o que a gente vai começar a conversar um pouquinho é sobre a poesia, né? Do Elcio. Depois a gente pode ver esses outros movimentos, etc. E o Elcio é fruto de uma geração
que valorizou muito a palavra, né? Valorizou muito a palavra e valorizou muito a expressão também, a expressão a mensagem da poesia, etc. Mas, ao mesmo tempo que seus poemas são poemas intensos, explosivos, muitas vezes você ouve um grito contra a desigualdade, contra a situação política, etc., você tem uma preocupação bastante grande com a palavra, né? Então, se combina muito bem essa ideia da política, né? No sentido amplo, né? Não é da política estrita, no sentido amplo, que passa pelo corpo, que passa pela identidade, que passa pela localização da pessoa, etc. Então, mas você combina de uma forma muito feliz, quer dizer, essa concisão, essa lapidação do poema, essa valorização da palavra, e, ao mesmo tempo, você dá esse recado poético forte. Como é que é isso para você? Primeiro, boa noite, César, boa noite, Hamilton. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado. Eu sei que o fato de eu estar aqui num espaço tão importante para a poesia paulista e brasileira está diretamente ligado à generosidade de vocês dois, e não à nossa modesta e breve obra, né? E eu quero dizer também, hoje é véspera do dia 11, que marca o ataque às Torres Gêmeas, né? Um dia que também virou uma chave na história. E também, em 1973, na mesma data, no dia 11 também, o general Pinochet dava o golpe militar que ia mergulhar o Chile numa ditadura amarga e cruel e sangrenta, né, que tirou o presidente Allende, democraticamente eleito, e, no fim, enfim, entre tantos prejuízos que essa ditadura causou, como toda ditadura causa, levou o poeta Pablo Neruda, né, embora, e também o músico Vítor Jara. Então, é bom a gente lembrar sempre, porque, como diz o Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? É bom a gente ficar atento. E a gente que é operador da palavra e do signo tem que ficar muito ligado nisso. Mas a sua pergunta de como é que é a poesia para mim, né, misturada com a vida, eu penso assim, Hamilton, que o poeta, como a gente está no nosso livro lá, que o César mencionou na abertura, que é o Particípio Presente, que conta a história dos poetas pela democracia, os poetas pela democracia têm um manifesto, né? E lá no meio do manifesto diz assim, que os poetas dormem no Olimpo, mas acordam na fila da padaria, atrás do pão, do leite, é gente normal que está misturada à vida, né? Ao chão da cidade, ao solo da história, à praça dos homens, né? Então, eu não vejo muita diferença entre o ofício de poeta, por exemplo, e o lugar do cidadão na polis, né? É bom a gente lembrar que a poesia nasceu antes mesmo da história, né? O primeiro código de todos foi a poesia, né? Por isso que sei lá, se você lembrar da Grécia Antiga, até mesmo as leis eram escritas em verso, né? Eles amavam os poetas. O Leminski fala isso também, que o povo ama seus poetas e tal, e me faz bem pensar isso, embora nem sempre todo mundo ame todos os poetas. Mas é isso, a poesia ela está no código da vida, sabe? Ela está no DNA da linguagem, porque ela é uma arte feita essencialmente de palavra, ela é a arte da palavra, ela é a arte de você fundir sentidos e sensações e significados a partir da palavra, só a palavra. É a única arte, provavelmente, que tem como suporte, como fim, como meio, a palavra, né? Então, a poesia, ela é importante, na minha opinião. O Leminski, de novo lembrando dele, que é o meu poeta querido e amigo, ele falava da poesia como inutensílio, mas esse conceito, para mim, foi entendido de uma maneira um pouco errada, porque assim não é inutensílio porque ela não vale a nada, não tenha valor em si. É inutensílio porque ela não serve aos propósitos da sociedade capitalista industrial, né? Ela não pode ser transformada em mercadoria, né? Então, agora, ela é essencial para que a gente se reconheça como humano, né? Existem carreiras, médicos, advogados, até sociólogos,
são importantes e essenciais para a humanidade, mas os poetas dão sentido para a humanidade, são essenciais para conferir humanidade para a gente. Nós precisamos da poesia, assim como nós precisamos da beleza, para nos dizer que nós somos humanos. Senhor, você falou da arte da palavra, né, e da vida, né? Essa aproximação da arte da palavra com a vida, porque às vezes a gente pode achar que a poesia é só a palavra, né? Mas tem todo esse conjunto de transformações para chegar a um poema. E é interessante isso que você fala, porque há um perigo muito grande, e se a gente for ver muitos autores brasileiros que caíram tiveram a ideia de denunciar, fazer denúncias, etc., através da palavra, não foram muito felizes, vamos dizer assim. Né? Você pega o próprio Ferreira Goulart, você pega o Violão de Rua, né? Você pega, por exemplo, o Moacir Félix, que é um ótimo poeta da geração 45, ministrinho, ministrão, não está faltando feijão na mesa, não? Pô, o que é isso, né? O próprio Neruda, que você citou, no Nixonicídio, né? Então, foram as coisas mais infelizes, vamos chamar assim, né? É verdade. Podendo cair no poema pedagógico, cair na denúncia pela denúncia, etc., e fugir do campo da criação da palavra, da criação da imagem, etc., né? Você caiu... Como é que você superou esse momento, essa tentação, vamos chamar assim? Hamilton, eu concordo plenamente com você. Também sempre me causou uma certa estranheza e uma certa espécie essa poesia né? Como diria o Haroldo. A poesia a serviço de uma causa tal, ela deixa de entregar a sua potencialidade mesmo, a razão pela qual ela existe. Né? A poesia tem que ser, antes de tudo, a poesia, a arte condensada, a forma condensada de linguagem, né? Como dizia o Pound. Então, quando você usa a poesia como instrumento para alguma coisa, quando você instrumentaliza uma coisa que é desinstrumentalizável, como diria o Leminski, você está abandonando o leito da poesia, o rio da poesia. Né? Desde já o tempo que eu também, a gente estava conversando aí nos bastidores, o nosso tempo de entrada na poesia aí nos anos 70, com a contracultura, a poesia de mimeógrafo e tal, eu já não me identificava com esse movimento. Né? Por outra, a gente seguia o rastro deixado, aí, as balizas deixadas, como diz um poeta amigo meu, pelos concretos, né? Fundamentalmente, pelo grupo do Haroldo, Décio e Augusto e os demais. Então, ali, eu acho que, assim, eu aprendi duas coisas. Primeiro, que eu não ia ser um poeta concreto, no sentido estrito, mas que aquela poesia era, assim, um trilho e uma baliza essencial e fundamental para qualquer pessoa que quisesse se aventurar na poesia, né? Então, eu lia os poetas que você acabou de mencionar, com seus poemas mais os seus poemas panfletários, e eu não reconhecia ali uma poesia grande. Né? No entanto, na poesia dos concretos, na poesia mesmo de gente que foi duramente criticada aí pela parte mais progressista e tal, como Pound, Mallarmé e tudo, a gente tem ali a grande poesia, né? A grande poesia ali, a grande nos americanos, né? Ritmo e tudo mais. A gente tem a grande poesia. E eu acho que, por perseguir esses poetas, eu fui me encaminhando para saber que a gente tem uma baliza para a poesia, que a gente tem que praticar, que a poesia, como dizia o Borges, a poesia sai da poesia, né? Poesia é coisa para poeta mesmo, como dizia o Leminski. Você só faz poesia fazendo poesia, né? A poiesis a palavra tem sua raiz na ideia de fazer, de fabricar, de botar a mão na massa, né? Então, poesia sai da poesia. Só se faz um bom poeta fazendo muita poesia, praticando muito, lendo muito, escrevendo muito, né? Lapidando, lascando a palavra ali com o estilo, né? Então, de tanto praticar e tal, a gente vai descobrindo o caminho, né?
e sabendo, e também perdi o medo, Hamilton, justamente agora, recentemente, quando a gente teve essa ameaça, essa noite escura aí, que eu chamo dos anos de enxofre, né? Que foi sob esse presidente que saiu aí, e que não vale a pena ser nem mencionado. A gente viu essa ameaça civilizatória que provou não ser apenas uma ameaça, né? Um monstro está instalado aqui e a gente está pagando o preço dessas escolhas erradas da nossa sociedade. E a gente ali precisava se posicionar. Não dava mais para ficar também no campo da teoria, no debate puramente acadêmico, que a gente está falando de poesia, de forma, de estilo e tal, enquanto a praça ardia em chamas, né? Aí eu travei muito contato com o pessoal, amigos, minha filha, por exemplo, gente de teatro, e o clamor era o mesmo, assim, a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, daí o movimento Poetas pela Democracia, daí eu fazer esse livro, que é o Participe o Presente. Na verdade, o livro é uma compilação, né? Eu comecei a publicar na minha página no Instagram, que ela tinha uma frequência fixa, semanal, toda sexta-feira, poemas, esse mesmo, gritando contra aquele estado de coisas, né? Denunciando a ameaça que estava sobre todos nós se a gente ficasse calado, né? Então, mas assim, procurei continuar fazendo a minha poesia, denunciando, falando, quer dizer, você acaba trazendo alguns temas que podem não ser frequentes no seu fazer poético, mas o compromisso com o teu fazer tem que ser mantido, né? E aí você acaba descobrindo que muito da poesia que a gente faz é política, no sentido de que tudo é político. Como dizia o Quintana, ele fala assim, se o poeta falar de um gato, de um sapato, de qualquer coisa, tanto faz, porque todos os poemas são de amor, né? Então, nesse sentido também, eu falei, caramba, a poesia que a gente faz é política, sim. Então, a gente não precisa fazer uma poesia de baixa rotação, de baixa voltagem, né? Só para poder dizer as coisas que precisam ser ditas. Dá para fazer isso com a poesia mais elaborada e mais estruturada. Elcio. Deixa eu fazer uma pergunta agora para ele, Hamilton. Elcio, desde que eu te conheci e passei a ler os seus livros, né, me chamou muita atenção a concisão da sua poética, né? Você, em poucas linhas, você consegue dizer o universo, né? Aliás, tem um poema que eu acho que é o teu retrato. Se você me permite, eu vou ler aqui. Chama O Máximo de Mínimos, que está aqui nesse livro, Máximo de Mínimos, Poesia Reunida, né? E o poema que dá título ao livro, Máximo de Mínimos, é esse. Menos escrevo, mais tempo olho para dentro do poema. Meço, remeço, cada lado, cada lasca da palavra. Enquanto isso, o tempo traspassa. Limpo o problema, sobra o poema. Para mim, esse é o João Cabral dizia que para conhecer um poeta não precisa saber da biografia dele, basta ler os poemas dele. Para mim, esse poema... Só que eu vejo também na sua poesia uma forte influência, não sei se eu estou errado, do Paulo Leminski. Isso é verdade? É verdade, sim. A gente, primeiro, você escolheu o poema que é quase uma profissão de fé aí no meu trabalho, né? É isso mesmo. Sabe, César, eu sempre achei que a poesia tem mais a ver, tem mais familiaridade com a escultura, com a pintura, do que propriamente com literatura, por exemplo, né? Muita gente fala da prosa poética e tudo mais. Ok, isso é uma outra discussão. Mas o poema, o objeto poema em si, ele é mais parente da escultura, da pintura, do que da literatura, por exemplo. Eu acho que é mais uma obra de engenharia do que exatamente um texto, né? Então, esse poema fala disso, né? Baseado naquela ideia do Michelangelo, enfim, que é extremamente conhecida, que ele pega lá o bloco de pedra e fala assim, como é que você fez o Davi? Porque o Davi é sobrenatural aquilo.
Ele explica, fala, olha, não fiz nada, eu peguei um bloco de mármore e tirei tudo que não era Davi. Então, a ideia desse poema é brincar com essa referência, né? Tirar do poema tudo que é discurso, tudo que é literário, tudo que é narração, que sobra, tal, e deixar a pedra mesmo pura, a palavra, né? E tirar o que é problema, né? Dentro dessa palavra já está o poema lá, né? Com as letras que sobram, né? Assim como o poeta está dentro da palavra profeta, né? Para mim, eles são a mesma coisa, né? E do Leminski, que você perguntou, rapaz, eu acho que como qualquer pessoa da minha geração, como qualquer aspirante a poeta que já lia o Leminski e ficava deslumbrado com aquela maneira aparentemente fácil, né, de dizer as coisas, fui leitor dele, de coisa, de xerox para lá e para cá, nem tinha muito livro circulando, saiu aquele primeiro livro da Brasiliense aqui em São Paulo, o Caprichos e Relaxos, acho que eu comprei a primeira edição, e posteriormente eu vim a conhecer o Leminski, e foi assim, meio como encontrar um irmão perdido, sabe, o irmão alemão do Chico Buarque, foi aquela sensação que eu tive, foi quase como encontrar um irmão, a gente rapidamente se identificou, e ele fez uma dedicatória num livro para mim, falando da história. Eu falei, como é que ele sabe que eu gosto de história? Igual ele gosta? Um negócio assim muito estranho. Se eu fosse um místico, eu diria que é coisa de outras vidas e tal. Mas nada disso, é apenas uma amizade mesmo, uma similitude de visão do que é a poesia, do que é a vida. E, claro, de um lado, um iniciante até hoje, e de outro lado, um poeta com enormes recursos, né? Enormes recursos. Imenso, maior que o seu tempo, né? E foi assim, a gente se conheceu, ficou amigo, trocamos papo, ele tinha uma intenção de vir para São Paulo, que acabou não dando certo, aí depois eu vinha me tornar amigo de amigos dele, comuns, de artistas lá do Paraná, eu tive vindo para o Paraná algumas vezes a trabalho, na época, eu tinha um outro trabalho numa agência, fui lá bastante vezes, fiquei amigo da roda do Leminski, mas aí ele já tinha deixado a gente. Ele está faria 80 anos, está vendo uma série de comemorações, de celebrações no Paraná, em São Paulo, em vários lugares. Elcio, você quer falar um poema para nós? Posso falar um poema, meu ou do Leminski? O que vocês querem? Não, seu. Ah, meu, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu ver, vou pegar aqui. Deixa eu ler um poema para vocês. Bom, a gente... Eu vou ler aqui um poema. Que eu estava falando para vocês aqui, eu abri aqui meio a casa aqui no máximo de mínimos. É um poema que, enfim, trabalha essa ideia que o César falou da síntese e de que um poema é feito com palavras, né? E você pode fazer quase que só com palavras mesmo, só com substantivo quase, né? E esse, por acaso, é como se ele fosse retirado assim daqueles anúncios classificados que a gente via no jornal, lembra? Chama-se 4 linhas, porque você fazia classificado antigamente, as pessoas não vão lembrar, você ligava para o jornal para anunciar, para vender o seu carro, vender sua moto, vender alugar sua casa, enfim, alugar a casa de veraneio. E você ditava o texto por telefone. Tinha que ser muito telegráfico, porque você pagava por linha naquela coluna do jornal. E o anúncio, assim, os mais caros eram de 4 linhas. Quando você não tinha dinheiro, faziam de 2 linhas, rapidinho. E era tudo abreviadinho, palavras telegráficas, você tinha que passar a mensagem. E depois eu vim trabalhar em propaganda e fazer anúncio, né? Então eu tinha que praticar a síntese quase que por sobrevivência. E isso é uma brincadeira com essa época, com essa ideia, né? Chama-se 4 linhas. E diz assim: vendo à vista, de frente para mar. Compro aprazado, tudo apontoado. Procuro, Senhor, futuros compromissos. Família muda, vende tudo.
Muito bom. Elcio, você, na sua fala anterior, você tocou num ponto que eu acho extremamente importante, falando da diferença entre a poesia e a prosa, né? E isso me interessa muito, porque eu entendo, por exemplo, nós temos dois gêneros literários, a literatura e a poesia. Tanto é que muitos poetas não escrevem prosa, mas muitos escritores, como eu, por exemplo, também escrevem poesia. Mas são duas áreas diferentes, né? E eu vejo em muitos colegas e pessoas que eu converso que eles não fazem diferença entre uma coisa e outra. Ah, o poeta também é escritor. Sim, claro. À medida que você escreve com palavras, você está exercendo o papel de escritor. Mas, ao escrever poemas, você é um poeta e não um escritor, no sentido da literatura, né? Então, acho importante fazer essa observação para reiterar essa diferença que eu acho fundamental, né? Não tem dúvida. Na formação nossa enquanto poetas e enquanto escritores, né? Então, sabe, eu tenho tentado fazer uma distinção, assim, todo esse tempo. Por exemplo, você carregar uma bola embaixo do braço não faz de você um jogador de futebol, né? E nem um jogador de basquete, ou o que seja, né? Então, assim, eu faço uma distinção muito clara entre poesia e poema. Por exemplo, para fim didático, naturalmente, porque isso é uma discussão que não tem fim, não tem vencedor. Mas, assim, vamos imaginar para fins didáticos que poesia seja a alma, o miolo, o recheio do bolo, né? Esse recheio pode estar num bolo, pode estar na bomba de chocolate, pode estar, enfim, num outro tipo de formato de doce, né? As pessoas, tem gente especializada em bolo, tem gente especializada em doce, por aí vai. Todos usam aquele creme no meio, creme de confeiteiro, digamos. O poema é um artefato, é um produto. É como o bolo, ou como a bomba de chocolate. Tá? Então, o poeta é essencialmente o operador do poema. Nós somos operários do poema. Fazedores, como diz a etimologia da nossa palavra, de poemas, né? Agora, a poesia você pode encontrar na literatura, você evidentemente vai encontrar no Grande Sertão Veredas, por exemplo, na Lavoura Arcaica, nos textos da Bíblia Hebraica, você vai encontrar num filme de Fellini, não é? Você vai encontrar na música de Bach, você vai encontrar num quadro de Mondrian, para mim, pelo menos, do Ianelli, né? Então, poesia é esse código que pode permear ou não a obra de arte, tá? Por isso que, por exemplo, um poeta, esse operador do poema, o cara que mexe mesmo com signos, ele pode fazer literatura, se com talento para tal, ele pode fazer cinema, ele pode fazer pintura e por aí vai. Já um pintor, um escultor, dificilmente será um bom poeta. Repare nisso, né? É curioso. Então, claro que eu estou puxando a sardinha para a nossa turma, né? Mas é isso, é para distinguir que poema é especificamente o fazer do poeta, é o trabalho do poeta, né? E poesia é esse código que pode permear qualquer coisa, inclusive um gol bonito, né? Legal. Vamos chamar o nosso amigo Abel? Diga. Vamos. Não, inclusive eu queria só complementar, né? Eu não sei se você, enfim, é uma bola que eu jogo aí para. Não, mas é uma bola importante, porque, como diz o Foucault, a gente deve aprender a viver poeticamente. Sim. Não nos transforma em poetas. Viver não. Fazer poema exige o ofício do poeta. Exige o ofício, tem que trabalhar. Bom, eu ia fazer uma pergunta sobre o seu livro Quarentemos, né? Mas vamos chamar o Abel. Legal. Porque ele é mais indicado ainda para falar de Quarentemos. O Abel Coelho é poeta, editor, produtor cultural, tem vários livros publicados, né? E convidado do Elcio Fonseca para comentar a obra do Elcio. Abel, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite do Elcio. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite
Boa noite a todos vocês, ao povo que está em casa ouvindo a gente. Então, o Elcio, eu sou o padrinho da obra dele. A gente se conheceu, por incrível que pareça, há pouco mais de 40 anos, e a gente se conheceu por causa da poesia. E porque a gente compartilhava dos mesmos gostos, dos mesmos autores, e a gente começou a trocar experiências e tudo mais, fazer poesia no boteco, Era isso que fez a gente se aproximar e que fez duradoura essa nossa amizade. E eu peguei no colo um monte de poemas dele, deixei ele e levei eles comigo até a produção dos livros. Prontinho. Hamilton? Não, eu queria que o Elcio falasse um pouco, o Abel falasse um pouquinho sobre quais as marcas que te chamam a atenção no trabalho do Elcio. Assim, com essa vivência toda que vocês têm, o que se destacaria assim, nessa sua impressão? Não uma análise total, porque não dá um programa como esse, mas que marcas que você vê fortes, né, nesse trabalho? O Elcio é um trabalhador. Na verdade, assim, ele trabalha a poesia, ele ama fazer poesia, fazer poemas. O processo de produção dele é uma coisa muito maluca. Ele vai criando as ideias, vai construindo e vai colocando em pastinhas, ideias em construção, prontos e para publicação. Ele vai colocando nas pastinhas. Ele trabalha todos os dias nesse negócio e trabalha tanto que chega uma hora que parece que é uma coisa espontânea, que ele não trabalhou tanto assim, porque ficou muito bem, é muito bem construído, muito bem urdido, a ponto de parecer que é natural, que ele falou aquilo lá de repente, saiu da boca dele aquele poema que, na verdade, ele construiu, trabalhou, suou. Essa acho que é a principal característica do trabalho dele. Eu conheço muito bem o processo e a gente inclusive compartilhou muito disso, porque a gente fez coisas juntos, a gente chegou a construir inclusive um livro, que é esse que o César falou, que é o Quarentemos, e surgiu dessa ideia de que a gente tem que reescrever, tem que refazer, tem que rever, e tem que o poema, deixar ele como se ele fosse fluido desde o início. É isso essa é a característica principal do trabalho do Elcio e que eu também corroboro no trabalho dele também. Agora eu pergunto... Fala, meu Deus. Não, eu pergunto para o Abel e para o Elcio também esse processo de lapidação, né, que é muito importante no poeta, esse enxugamento, essa economia de linguagem, né, que é muito importante. Qual o limite disso? Qual o limite para você não deixar o poema, como muitos poetas acabam deixando, insalubre, sabe, sem... às vezes até mumificado, entendeu? Quer dizer, sem aquela graça da poesia que você falou, né? Que a poesia está no filme, a poesia está na vida, a poesia está aqui, está ali, etc. Então, a arte de você captar com as melhores palavras, com as palavras mais econômicas, mais enxutas, sem excessos, né? Mas você deixar aparecer a poesia poética do texto, entendeu? Isso é uma arte, né? Como é que você vê isso? Sabe, Hamilton, como o Abel disse agora, eu tenho esse método mesmo e, enfim, fui desenvolvendo, né, ao longo do tempo. E
uma coisa assim, eu aprendi, né, nessa lida. Você precisa... O poema fala quando ele está pronto. Mas tem que deixar ele falar de verdade, sabe? É que nem dar atenção para o filho brincando. Não vale assim, sentar no chão junto e ficar lendo no celular. Tem que ter atenção e dedicação. Tem que estar atento à voz do poema. Ele vai dizer para você quando ele está pronto. Mas, por outro lado, ele também pede tempo. Naquela ideia do Manuel de Barros, que o poema tem que... Acho que o Abel tem um poema bonito que fala disso, que as palavras têm que amanhecer, pegar o orvalho da manhã e tudo mais. O poema precisa dar uma apodrecida primeiro, criar um musgo e tal. O Manuel de Barros escreveu com precisão isso. E aí, daí você vai lá, depois de 3, 4, 5 anos, e tira o musgo, dá uma limpada, fala, realmente, tá bom, isso aqui tá fresco, tá novo. Ou então troca uma palavrinha, uma vírgula de lugar e o poema acontece, né? E os meus poemas mais curtos são os que demoraram mais tempo. Eu, talvez, no livro novo que a gente está editando aí, que o Abel está fazendo uma edição brilhante aí, não tem nenhum poema que eu dei por pronto em menos de 5, 6, 8 anos. Nenhum. Ou menos, o nome do livro vai ser agora Menos, vai ser o maior livro que eu já fiz, mas vai chamar Menos. E nenhum poema aí ficou publicável, como disse o Abel, em menos de 5 anos. Nunca, eu deixo lá e não tenho pressa de ver o poema pronto, sabe? Porque agora, justamente para que ele tenha esse frescor que você falou, para que ele não fique viciado, não fique com muleta, com exoesqueleto, né? Sabe? Ficar uma coisa... que a técnica apareça mais do que o espanto, por exemplo, do que aquela, né, que no fundo é isso que a gente quer com a poesia, né, com a poesia no sentido geral e com o poema como artefato, ele causar esse espanto que os místicos chamariam de epifania, por aí, né, como diria o arquiteto, eu acho que Artigas, né, que falava que é preciso fazer cantar o ponto de apoio. É isso, é procurar essa música, essa canção, esse espanto, né? O poema tem esse poder e ele precisa de tempo. No fundo, para mim, toda arte é feita de tempo. Toda arte. Uma vez perguntaram, acho que para o Mozart, né? Falaram, porra, como é que você faz essas sinfonias tão incríveis e tal? Ele falou, olha, eu uso as mesmas 7 notas que vocês, que todo mundo. A diferença está nos silêncios. Então, a arte é feita de tempo, ela precisa disso. Desanda. Quanto mais tempo, mais universal, talvez, né? Ele fala menos para a época, assim, para aquele momento, né? Isso. Ele fala para todos os momentos. Menos para o calor da época, para o calor do poeta, para o seu problema, para o seu dilema. Aquilo vai esmaecendo, vai saindo de cena, né? E vai emergindo só o poema mesmo. Aí você está na direção do poema. A arte precisa de tempo. Certo. Mais uma vez, eu esqueci o meu microfone desligado. Eu quero comentar aqui publicar aqui um comentário do Cláudio Timóteo. Boa noite a todos aí. Esse cara faz a diferença quando escreve, gênio ou genial, tanto faz você é o cara ou o poeta. Abraços. Opa! Faço questão de colocar esse comentário, porque exatamente o Elcio acabou de falar, né, da forma dele produzir a poesia, a paciência que ele tem para trazer à luz o poema. Mas eu também gostaria, eu conheço a história, né, mas o nosso público não conhece, desse livro que eu acho maravilhoso, que é o Quarentemos. Né? Conta para a gente, Elcio ou Abel, a história desse livro, que eu acho fantástica. É a prova sincera de amizade entre vocês dois. Eu amo também, eu amo profundamente esse trabalho. Eu vou dar o começo aqui, daí o Abel complementa e corta o que eu estiver exagerando ou mentindo, porque eu não faço isso. Na verdade, foi assim, na pandemia, a gente quase já não se lembra mais, né? O mundo acabou, as portas trancaram, todo mundo em casa, pronto, e acabou, e agora se vira, liga seu computador
e a gente descobriu que tinha que falar com as pessoas através desse instrumento aqui da live e trabalhar, enfim, tocar a vida aqui, né? Estávamos confinados de verdade. E em casa lá a gente tomou essa decisão, assim, continente, vamos ficar em casa. Nós éramos aqui de lavar saquinho de feijão, pipoca, tudo isso, né? E roupa lá na escada, essas coisas. Que trancado. O Abel, mesma coisa. E aí começamos a conversar por computador, porque a vida ficou difícil, né? Nessa de conversar e arrumar a gaveta, e arrumar a estante, arrumar a biblioteca, eu me deparei com um volumezinho de papel, um opúsculo, datilografado de poemas dessa data aí que o Abel falou que a gente se conheceu. A gente ficou uma noite num bar ali da Rua da Consolação e apresentado por amigos comuns. Assim, esse cara é poeta? Porra, rapaz, na mesma noite a gente escreveu assim uns 20 poemas, não sei. Junto, né? Escreviam como numa renga, é isso? Uma renga. É. Aí eu escrevi um texto, o Abel ia lá e escrevia outro pedaço e misturava. O fato é que depois de alguns copinhos e muitas horas, a gente não sabia mais quem tinha escrito o quê. E uma amiga nossa que estava na mesa teve o cuidado de pegar aquele monte de guardanapo lá, sujo, cheio de água e tal, datilografar. E me deu de presente isso uma semana depois. Falou, Elcio, está aqui. Eu guardei esse. Ela fez formatinho de livro, botou um prefáciozinho e tudo. Na IBM. Na IBM com esfera, parecia um livro, era uma coisa linda para a época, encadernada, ela trabalhava em multinacional e tal. Essa amiga queridíssima veio se tornar uma educadora, uma professora de destaque, tudo. Agora, e eu achei esse livretinho feito na época, pela Fernanda, que é essa amiga nossa. Falei, Abel, você não sabe o que eu achei. E mostrei assim, falei, isso aqui. Falei, rapaz, o que tem aí? Comecei a ler os poemas, ele falou, vamos mexer nisso. Bom, foi como assim, você encontrar você de 40 anos atrás, né? Encontrar um jovenzinho iniciando na poesia e fuçar as gavetas daqueles dois moleques. E aí a gente começou a mexer nos poemas, fuçar, revirar e fazer o Make It New do Pound, que é o nosso credo, e mexer, e aquilo foi ganhando fôlego, a gente foi ficando muito entusiasmado. A gente falava praticamente todo fim de tarde, né, Abel, se eu não me engano? Sim, sim. E era poesia, reunião de poesia, e vamos reescrever, cada um provocava o outro com verso, tomávamos vinho à distância, coisa muito estranha, né? E aí isso estimulou, acabamos escrevendo outros 20, sei lá, outro montão, dava outro livrinho. Resolvemos juntar isso tudo, aí a pandemia já estava acabando. Rapaz, isso aqui dá um livro. Eu falei, mas dá mesmo, Abel. Aí começamos a preparar a edição desse livro, que é o Quarentemos, né, feito na quarentena, que é o testemunho dessa amizade, desses dois garotos que se encontram depois de 40 anos. Fizemos um lançamento que juntou amigos daquela época, amigos novos. Foi uma celebração, foi uma festa. A Fernanda, nossa amiga da época, escreve aqui no livro uma introdução. O Beto, que é o amigo que nos juntou, que hoje é um sociólogo, enfim, de ponta aqui no Brasil, escreve também aqui, faz praticamente uma tesezinha aqui sobre poesia e política, muito interessante de ler. A gente colocou aqui no fim do livro, à maneira daqueles livros antigos, um mapa, tá vendo? Que vai na capa dos livros, lembra aqueles livros antigos? Só que esse é o mapa dos bares de São Paulo, que a gente passamos a nossa juventude escrevendo poesia. Então tem uma lista aí de 50 bares, dos quais acho que 48 não existem mais. Enfim, e a Miriam Carvalho fez um belíssimo pós-fácil, uma apreciação crítica de alto nível. Enfim, ficou um documento para a história, um testemunho da amizade e das potencialidades da poesia. Muito bom, foi uma alegria fazer isso. E vocês não sabem diferenciar quem escreveu o quê? Hamilton. São uma unidade. Não sei te falar. A gente tentou fazer isso, né, na pandemia, tínhamos tempo. Isso aqui é seu, é meu? Eu falo, não sei, Abel, eu não sei. E aí, tanto faz. Aí você lembra, mas... E aí, tanto faz. Entendeu? Aí, Abel, você tem algo a complementar sobre a história do livro? Então, aí a gente aproveitou
e começou a escrever coisas novas, da mesma forma. A gente pegava, cada um escrevia um pedaço e tudo mais, e aí a gente foi criando mais um livro. Quer dizer, esse livro aqui, na verdade, acabou sendo a compilação de 3 ou 4 etapas da nossa amizade aqui. E eu queria até ler o poema que inicia esse livro. O poema chama-se Por quê? Que é uma explicação do porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Por quê? Escrevo porque é preciso a palavra alva no alvo certo. Escrevo porque persigo a palavra nata no leito aberto. Escrevo assim porque faz falta o exato no peito incerto. Escrevo, enfim, porque salto e exaro o verso desperto. Escrevo assim como respiro. Tudo mais é pouco, inútil e demais. Legal. Que bom. Legal. Eu vou aproveitar a deixa e vou ler o último. A gente fez um que abre, chama Por quê e Pra quê, e o último poema chama Por quê e o último chama-se Pra quê. O poeminha que encerra essa aventura nossa diz assim: hoje ensinamos aos meninos a lição do aluno ODA, Oswald de Andrade. Para onde ir, para o que e por que olhar. Hoje aprendemos que o menino era o destino e que a poesia um dia viria nos rever só para ver se não desistimos. Legal. É isso. Emendando aí, eu quero ler um poema de Máximos de Mínimo. Rua Xavier de Toledo. E é interessante, né, quando a gente fala do universal e do particular, etc., do temporal, né, um poema como você falando de uma rua, que pode ser uma rua de qualquer tempo, né? Então, e dos meninos de qualquer tempo. Rua Xavier de Toledo. Era um menino que vendia amendoim. Que vendia amendoim. Era um menino que trazia no rosto um sorriso sem fim. Era um menino que vendia amendoim e que trazia no peito a mesma pena, eu dele, ele de mim. Legal. Muito bom. Bom, Eu amo esse poema. Xavier de Toledo, do Máximos de Mínimos. É curioso, esse poema, Milton, quando a gente foi lançar esse livro a gente correu algumas cidades aí, né? Tinha o livro do Abel, que era o Parada 88, e esse meu. E a gente foi naquela livraria da Travessa, Abel? Não lembro bem. É isso? Não. Chamava Letras e Expressões. Enfim, é uma livraria muito legal ali, muito frequentada no Leblon, no Rio de Janeiro. E foram alguns amigos lá, uma amiga nossa, Grace Drummond, fez a produção do lançamento e tudo, e levou para lá muita gente bacana para ler os poemas da gente. E esse poema tinha um músico do Afro Reggae, foi lá e escolheu. E o poema que ele escolheu foi esse. Engraçado, né? Que você falou, Hamilton. Um carioca de uma cultura do morro tal, escolheu justamente esse poema e fez uma leitura memorável, que eu nunca vou esquecer. O Xavier de Toledo. Elcio, a gente já se aproxima, infelizmente, do quase que o final, a gente tem ainda uns 10, 15 minutos, e eu gostaria muito que você falasse do Poetas pela Democracia, né? Contasse um pouco essa história, né? Que foi fantástica a sua ideia, né? Enfim, e esclarecesse os nossos espectadores sobre esse projeto, e se você vai retomar esse projeto, em que forma você está pensando, enfim, dá uma contextualização para a gente. Tá bom. Então, como eu disse para vocês, acho que no início do nosso papo, né,
a gente estava naquele momento, o Brasil vivia um momento realmente delicado, específico, com a ameaça, inclusive, daquele governo e, portanto, daquele sistema ganhar a eleição e se perpetuar no poder, que era o projeto deles. Né? Uma ameaça sombria, perigosa, nefasta, e que a gente precisava tomar uma posição, né? Se posicionar de fato. Todo mundo, artistas fizeram isso de várias áreas, e os poetas a gente avaliava que eles, enfim, estavam um pouco calados e desunidos e tal. A gente teve a pandemia para piorar tudo, quer dizer, desagregou um pouco os saraus e os encontros, né? E aí a gente pensou o seguinte: bom, estamos na pandemia, temos essa complicação e temos essa ameaça. O que a gente pode fazer? Tem um verso do Érico Veríssimo, que ele, lá no Solo de Clarineta, que ele diz assim, que nos tempos agudos de crise, onde as tiranias estão ameaçando a civilização, o mais que um escritor pode fazer, né, dizia ele, é acender a sua tocha em cima da montanha tal para iluminar as gentes. Se não tiver a tocha, uma vela. Se não tiver uma vela, sei lá, um pedaço de pau. Se não tiver, que risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não abandonamos o nosso posto. Então, inspirado nessa ideia do Érico, aí está, a gente precisa riscar os nossos fósforos. Né? Nós somos poucos, desagregados, não temos uma força assim de aglutinação e tal, mas está aí o chamado. E assim a gente começou a convidar, primeiro, uma leva de poetas amigos, né? Vocês estão entre eles e tudo. E assim, a ideia era todos os dias publicar nas redes sociais um poema de um poeta, um poema curto, rapidinho, assim, de 4 ou 5 linhas, né? Denunciando esse estado de coisas. E aí o desafio inicial foi assim, muitos poetas diziam, mas eu não tenho essa história, Milton, eu não tenho na poesia política tal. Aí a gente fazia uma proposta. Posso olhar para a tua obra e sugerir alguns poemas, alguns cortes, na verdade? Esse foi o trabalho da curadoria nossa, né? Além de selecionar os poetas, extrair ali da obra deles, né, pequenos núcleos, pequenos cortes que denunciasse aquele estado de coisa. E, para surpresa nossa e dos poetas, dos autores, tinha muita coisa dentro da poesia de todos os poetas convidados. E a gente conseguiu, com muito êxito, publicar todos os dias, ao meio-dia em ponto, subia nas redes sociais um poema de um dos poetas pela democracia. E assim esse grupo foi se formando. Aí o grupo foi aumentando, as pessoas foram chegando, eu quero participar, eu quero ajudar. O movimento foi crescendo até a gente chegar num momento passamos de 100 de poetas pela democracia. A coisa ficou grande. A gente alcançou, com essas publicações, nesse período de praticamente 2 anos, mais de 80 mil pessoas, mais de 30 mil engajamentos em média. A gente tinha leitores em todas as capitais do Brasil, poetas de quase todas as cidades, não são todas, mas tínhamos leitores pelo alcance da poesia, né, do projeto. Em Portugal, Alemanha, Suíça, Filipinas, Estados Unidos, Bélgica, Moçambique, Índia, Nicarágua, República Dominicana e muitos outros. A gente lançou no Spotify também uma rádio dos poetas pela democracia, com músicas, né? Músicas do cancioneiro da música brasileira, que tinham esse engajamento, né? Que era uma trilha, assim, um pouco para embalar as nossas massas tão sofridas naquele momento. A partir daí, César, a gente fez dois grandes encontros no centro de São Paulo, aí já às vésperas da eleição presidencial, para dar apoio, para manifestar apoio à candidatura que representava a possibilidade de superar esse momento. E enfim, aí para lá foram candidatos também progressistas a deputado. A gente fez um evento aberto, pluripartidário, sem nenhuma cor de partido, nada, onde os poetas, um grande recital de poesia, música também, a gente abriu para os músicos, companheiros também dos saraus. Foram eventos muito bons, muito importantes, muito significativos. A gente acha que contribuiu, né, com aquele momento histórico. A gente editou um e-book que está disponível também para todo mundo de graça, com os poemas que foram lidos nesses 2 encontros, mais as fotos, o registro fotográfico,
o manifesto dos Poetas pela Democracia, a gente tem um manifesto prontinho, escrito, e tudo isso está nas redes sociais, Facebook, Instagram e tal. Poetas pela Democracia, basta procurar por esse nome. Tá? Cumprido esse ciclo, né, a gente entrou num refluxo aí, mas sim, respondendo a sua pergunta, a gente quer ampliar agora a atuação dos poetas e, enfim, vamos abrir agora para a participação de mais gente e tal, porque acabou ficando, por força da pandemia, por força do momento, muito para mim, com a Abel, tal, ficou ali muito circunscrito a gente. Vamos abrir agora para um grupo maior para discutir os rumos desse coletivo, né? Na minha opinião, e eu vou levar isso para esse grupo, eu acho que a gente tem um viés aí, um campo muito importante, que é na área da educação. Eu acho que a poesia tem um papel preponderante no momento, de novo, que a gente vê a educação pública ameaçada, a gente vê esse movimento silencioso aí das escolas cívico-militares, que são, enfim, a gente acha que por essa porta a gente consegue fazer a diferença na sociedade. Eu tive uma experiência recente na escola Sócrates Brasileiro, escola incrível, que tem lá também a Fundação Gol de Letra e tudo mais. Fui lá falar para os alunos do ensino fundamental e foi uma experiência absolutamente rica e maravilhosa, com as crianças entendendo, pegaram esse livro, eu não sabia, cheguei lá, eles estudaram esse livro aqui, que não tem nada para criança, que não é um livro infantil, nada, estudaram um semestre, cheguei lá, eles tinham feito paráfrase dos poemas, olha, falei com eles sem facilitar nada, entenderam plenamente o recado da poesia, do livro. Assim, é um alento ver que quando você entra com a poesia, com a palavra, com um trabalho sério, honesto e eticamente comprometido com a humanidade, comprometido com as questões do homem, as chances da gente aumentam bastante, viu? E eu acho que aí tem uma brecha muito interessante para os Poetas pela Democracia. O grupo vai continuar e a gente vai construir isso agora de uma maneira mais ampla e mais plural. Essa é a nossa ideia. Elcio, eu fico feliz em te ouvir em relação a esse prolongamento do projeto para as escolas, porque eu acabei de participar no Paraná de um projeto que leva literatura e poesia para dentro das escolas públicas. E eu fiquei absolutamente surpreso com o interesse da moçada, né? O interesse em ler os livros, né? Então, e realmente a gente percebe que isso é uma onda, né, que vai marcar a cabeça dessa meninada, né? E realmente, cara, eu acho que isso é extremamente importante e particularmente pode contar comigo para muito obrigado desse projeto. Sou fã número 1 dele. Elcio, eu ia fazer uma pergunta sobre o papel do poeta hoje, mas eu acho que você já respondeu, né? Tá claro. Mas eu ia perguntar para você sobre os saraus, né? Hoje existe um fenômeno cultural no Brasil, a gente poderia dizer, talvez no mundo, né? Das rodas de saraus, né? Muitos saraus nas casas, saraus na periferia, saraus nos centros, nas livrarias, nas escolas, etc. E como é que você vê esse fenômeno dos saraus, a importância deles? Quer dizer, é uma importância localizada, ele tem papel, porque eu vejo assim que o sarau tem um papel de resistência, né? A palavra, a inovação da palavra, a questão da inovação da palavra e da vida mesmo, que está fluindo, que circula ali naquele campo, etc. Como é que você vê isso, esse papel do sarau? Eu vejo com muitíssimo bons olhos, eu acho fundamental essa onda dos saraus. Muito se critica, mas a qualidade e tal. Olha, meus amigos, nem toda ostra dá pérola, né? Nem toda a árvore dá fruto bom e especial, mas o fato de elas estarem plantadas lá é que os frutos vêm e o fato de existir ostra é que a pérola aparece. Que o diamante sob pressão, tudo. Eu vejo que nós somos frutos, Hamilton, eu aqui, notadamente, eu e o Abel, que eu posso falar pela história, desse tipo de coisa que não era sarau, tinha outro. Eram reuniões que, na nossa época, eram reuniões para discutir política, para discutir música popular. A gente se juntava na casa dos amigos, né, de uma maneira quase clandestina, no finzinho da ditadura,
para discutir autores que a gente não tinha acesso, no Xerox e tal, mas era o fato da gente estar junto, é o fato da juventude estar ali, a hora que está nascendo, né, as suas certezas e os seus caminhos estão ficando um pouco mais definidos. Nessa hora, você está num grupo, está debatendo esse tipo de tema, faz muita diferença, faz muita diferença. Desses saraus, quantos poetas vão sair? Não importa, não importa, não tem problema nenhum. Vão sair bons poetas? Agora, a diferença que isso faz no processo civilizatório é enorme. É enorme, sabe? A cena da música já teve esse momento, né? Na capital de São Paulo, particularmente. Eu estava ontem conversando com um músico que é do Pará, estava aqui em São Paulo, que está morando em São Paulo, e dizendo para ele, da vanguarda paulista, que era todo mundo do Paraná, né? Que era todo mundo de lá, e que é maravilhoso, porque a gente se encontrava, e as coisas nasciam, e um provoca o outro, e é assim que faz. A gente tinha um grupo de poetas na época, porque não existia essa cena de saraus, a gente se reunia no Sesc da Pompeia, lembra, Abel? Sim. Cada um levava na sua bolsa de couro lá um maço de folha escrito, datilografada, e era aquela provocação sem fim, e daí a gente se sentia ali em estado a escrever, voltar para casa, melhorar o seu poema e incorporar novas ideias e tal. Então eu vejo isso como uma coisa extremamente benéfica, mais do que para a poesia, sabe? Para a cidadania, para a democracia, enfim, esses espaços são fundamentais. Qualquer espaço de expressão tem que ser defendido como uma trincheira. A gente tem muito pouco espaço para a cultura na sociedade atual, uma sociedade trancada na tela do celular, né? E nos jogos do Tigrinho, nos jogos de azar. A gente precisa resistir a isso com a bandeira da arte, da poesia, da música, da filosofia, da fé, enfim, é muito importante. Até a pandemia eu acompanhei muito grupos jovens, né, de saraus na periferia e no centro mesmo de São Paulo, e é uma coisa incrível a descoberta deles, da vida, da identidade deles. Maravilhoso, então, esse pessoal do Islã, né, Milton? Poetas que não se reconheciam negros, poetas que não reconheciam homossexuais, exato, né? A sua sexualidade, a importância da localidade. Daqui a pouco ele vai descobrir o bairro através do sarau. Poxa, eu vivo aqui, eu tenho que valorizar aqui. Eu moro nessa cidade, nesse lugar, nesse campo. E é fundamental. Olha, você pegar e gera subprodutos, que eu estou te falando, não importa nem se vão sair poetas, porque se você pegar, por exemplo, essa turma nova, se você pegar da Lineker, por exemplo, ao Ferrez, todos eles saíram dos slams e dos saraus, da periferia, né? Ali que começou o fogo, né? Aí gera Lineker, gera Ferrez, gera muita gente boa, de padrão altíssimo, né? Para outras expressões artísticas. Então, o cara se descobrir ali, como você disse, periférico, negro, gay, por aí vai, é maravilhoso, extremamente... Além de ser uma contralinguagem à vida contemporânea, né? O cara está lá bebendo, enchendo a cara, fazendo isso, etc. O cara está indo para onde? O cara está indo para um sarau falar poesia. Né? Quer dizer, a brutalidade da sociedade em contraposição à delicadeza daquelas palavras que nem sempre são tão delicadas assim, mas um espaço muito, muito fértil, né? Para, inclusive, as não delicadezas brotarem. Né? Eu complementaria a fala do Elcio em relação ao sarau, lembrando o seguinte: uma das coisas que mais me chama a atenção nos saraus, inclusive o sarau que eu coordeno, Gente de Palavra, é a relação de afetividade que se desenvolve entre os presentes. E me lembra, inclusive, o poema do Ulisses Tavares, que o Hamilton leu no início do nosso programa. Né? Sim, importante tocar. Né? E o sarau é essa possibilidade, é você abraçar o outro, se sentir... É verdade. Com o afeto do outro, com carinho. Até chorar, né, César? Como fazia o Rubens, nossa, né? Cara, mas muitos de nós choramos em sarau já. Olha, é impressionante, né? A quantidade de pessoas que se entregam mesmo a essa relação afetuosa do sarau. Acho extremamente importante e faz muita falta, né, nesse mundo híbrido que a gente está vivendo. É que as pessoas cada vez mais distantes, né, cada vez mais isoladas, né, e quando retomam esses contatos, é um crescimento interior, na verdade. Né? Para mim, a poesia, a literatura serve exatamente
para isso, para o nosso autoconhecimento. Né? Eu queria só chamar a atenção também para o aspecto democrático, né, do sarau, né? Porque ali eu já vi circular pessoas com obras completas já, né? Obras completas, dezenas de livros publicados, reconhecimento internacional, né? Sim. E o cara que está apresentando pela primeira vez o seu poema numa timidez assim, né? E um acolhimento magistral e palmas, isso é uma maravilha. Não, olha, esse meu livro aqui, que é o 7 Suítes para Desesperar o Milênio, deixa eu botar aqui. Espera aí, deixa eu botar ele aqui. Isso, bota lá, César, por favor. Deixa eu só achar que achei. Esse é um livro feito também de pequenos poeminhas, quase a totalidade deles foi tudo publicada no Instagram, portanto são poemas feitos para serem lidos assim num zap mesmo. E tem um capítulo que é dedicado aos saraus, capítulo 6, é todos poemas dedicados aos saraus, que eu chamo os homens de litros e letras, né? A turma frequenta o sarau, uma brincadeira. Bom, meus queridos, está na hora de... O César, que é dono da máquina, lá está querendo encerrar, viu? Não é que eu estou querendo encerrar, é que a gente já está ultrapassando o nosso limite. É verdade. Vou deixar um poema aqui que o pessoal fica me perguntando, assim, como é que faz para virar um poeta e tal. Muita gente pergunta, aluno. Vou ler um poema rapidinho para vocês aqui que diz assim, ó. Para fazer um poeta, impeça-o de fazer versos. Peça-lhe que emprestem os ouvidos de Bernstein, as pestanas de Picasso e a curiosidade de Curie. Que sonhe solto, como Dalí, e leia sem julgo, como Jorge. Dê-lhe os braços de Amir e o balé absoluto de Manet. Faça-o vagar, velar, viver, para então, só na revinda, escrever. Maravilha. É a minha receita para fazer um poeta. Eu quero fazer uma pequena provocação, porque não poderia terminar o programa sem colocar este comentário do Marcelo Bretas. Abelso, tudo junto e misturado. Perfeito. É o Bretas. O Bretas é um perigo. Bom, gente, infelizmente, nosso horário... O Abel está pedindo a... Cadê? Chegou, né? Quero agradecer muito vocês terem aceito os nossos convites, né? Abel está com o dedinho levantado lá, César. Diga, Abel. Só queria fazer um spoiler. O próximo livro do Elcio já está pronto. Quer dizer, pronto, falta ir para a gráfica. Se chama Menos. Isso mesmo. Eu tive o prazer de editar. O Elcio me mandou um catatal, um calhamaço, e falou, faz aí. E aí eu resolvi pegar essa empreita e transformar isso num livro maravilhoso, que ele queria que fosse o livro da vida dele. E sendo o livro da vida dele, eu dividi em 5 capítulos, os 5 dons que Deus deu para ele, que seriam o corpo, a mente, a alma, os outros e o divino. Eu dividi isso e virou, na verdade, um grande poema épico, quer dizer, que conta exatamente a história dele. E eu vou ler só o inicial, o primeiro poema que aparece no livro, que é o seguinte, chama-se Largada. Daqui para frente, nada nos distraia. Não correr atrás do vento, nem morrer na praia. Legal. Muito bom. Que legal. E para encerrar, um elogio da Elizabeth Grimber. Conversa rica, maravilhosa, muito obrigado. Obrigado a você. Assiste sempre os programas. Ela... Gente, muito obrigado, então. Uma gaúcha maravilhosa. É um prazer conversar com vocês. Muito bom, muito bom.
Uma coisa que, nossa, eu esqueci, ainda tem público presente. Gente, por favor, quem não se inscreveu ainda no canal, não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, acompanhe as nossas produções. É super fácil, né? O YouTube sempre avisa da programação com antecedência, é só ficar atento às notificações, e vai ser sempre um prazer contar com vocês aqui, assistindo às nossas conversas sobre poesia e vida. Muito obrigado a todos. Deixa só um boa minutinho. noite. Um minutinho Boa só, noite, deixa eu Elcio. falar Boa noite, Bel. Boa noite, Boa noite, gente. Obrigado. Curta dessa conversa. Em duas linhas: resistir e criar. Certo? Resistir e criar. Uma síntese da nossa conversa. É isso. Obrigado, amigos.